Então deixa lá nos comentários, porque depois a gente pode dar uma olhadela ali. Mas participe também através do nosso WhatsApp no 119 50 45 18 40. E já começamos então pelo assunto tão desejado e tão importante que é a depressão, né? Infelizmente a gente vê um aumento no número de casos, a gente vê pessoas adoecidas por todo mundo. Então a gente hoje trouxe uma especialista para que a gente possa falar até que ponto a tristeza é pontual, até em que momento que ela precisa de uma ajuda, tá? E aí, para isso, eu quero que você receba também aí de coração aberto, ouvidos atentos, a psicóloga Vanessa Pontoni, que já está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Estou muito alegre de tê-la conosco, viu? Primeira vez aqui no programa, né? Mas a gente que te acompanha sabe do quanto você é competente. Vamos sentar então para falar desse assunto que você já viu uma introdução, né? É um tema que tem incomodado a minha cabeça porque eu vejo que as pessoas estão adoecendo de forma silenciosa e algumas com preconceito, até com vergonha de contar para alguém que estão deprimidas. Exatamente. E isso, sabe, Cláudia, é um perigo, porque quanto mais tempo a pessoa demora para procurar ajuda, mais difícil de remitir os sintomas. Né? Então, assim, é importante que as pessoas busquem rapidamente um especialista, profissional da saúde mental, para que faça uma avaliação, para saber, será que é só uma tristeza? Será que já não estamos caminhando aí, né, para um quadro depressivo? Porque períodos de tristeza, né, são inerentes para a nossa experiência humana. Né? Eu sempre falo que a tristeza, ela nos convida para um lugar de profunda reflexão e crescimento. Ela é importante, né? Como todas as emoções, têm finalidades importantes. Você pega pessoas assim que sofreram, né, grandes perdas e são pessoas muito amadurecidas, porque conseguiram extrair o bônus da tristeza para crescer, para amadurecer. Né? Então, ela tem, como todas as emoções, uma função de preservação e manutenção da vida. Agora, quando que passamos disso, né? Quando essa tristeza ela passa a ser mais profunda, prolongada, persistente, e dura assim, mais de 2 semanas, né? Onde o indivíduo ele se sente triste quase todos os dias, né? E um pouquinho dessa tristeza perdura o dia todo. E aí isso, por mais de 2 semanas, a gente já começa a perceber que tem algo aí que não está normal. Depressão é um termo que nós trouxemos da geografia, né? É um afundamento do humor, é um vale no humor. O que é humor para nós, né? Da psicologia, da saúde mental? O humor ele tem 2 parâmetros para nós, né? A energia e a sensibilidade. Energia física e mental reduzida a gente encontra na depressão. Então, por exemplo, a energia física reduzida. Os indivíduos relatam que parece ter um saco de areia nas costas, se sentem cansados o dia todo, e não porque fizeram atividade física, não porque tiveram um dia muito corrido, eles já acordam assim, cansados, desmotivados, né? É uma letargia ao fazer as coisas. E aí a energia mental também fica reduzida. Então, os indivíduos, eles falam que eles ficam meio borboletando, né? A atenção flutua, a memória, a concentração, a tomada de iniciativa fica reduzida, a velocidade de processamento das informações também cai, a tomada a flexibilidade mental, o controle inibitório, eles ficam mais irritadiços, um pouco mais impulsivos em algumas situações que não era comum antes. Né? Outro parâmetro importante é a sensibilidade. Sensibilidade à dor fica mais aumentada. Então, as pessoas relatam que até as dores físicas aumentam nesse período. Eles se sentem mais doloridos. E também a sensibilidade ao prazer fica diminuída. Então, a pessoa ela relata que ela tem perda ou até redução da capacidade de sentir prazer por aquelas atividades que antes eram prazerosas, eram interessantes para ela. E ela não sente mais vontade de ir, de participar, de estar presente. Aspecto importante também que ocorre na depressão e não ocorre na tristeza, né? É a alteração do apetite do sono. Você percebe, indivíduos emagrecem muito ou eles engordam significativamente. E o sono também. O sono fica alterado. Uns têm muito sono, eles passam a querer dormir quase o dia todo e dormem horas. Ou não, eles têm uma dificuldade para pegar no sono.
acordam várias vezes à noite, dormem muito pouco, tem uma qualidade de sono ruim. Então, essa alteração, né, tanto do apetite quanto do sono, é algo muito importante que sempre aparece num quadro depressivo. E às vezes as pessoas não ligam a esse fato a estar deprimidos. A autocrítica fica muito aumentada, sentimento de culpa fica muito aumentado, porque como eu já não consigo produzir como eu produzia antes, né? Então, assim, tem um impacto muito, assim, na funcionalidade do indivíduo. Às vezes ele termina o dia até conseguindo fazer as atividades dele, mas ele olha e fala, nossa, né? Não fiz com a qualidade que eu sempre fazia antes, né? Porque a atenção flutua, eles estão mais distraídos, então, às vezes, a eficiência daquilo que eles faziam cai. Ou às vezes eles não conseguem terminar mais a agenda deles. Então o sentimento de culpa, né, fica muito grande, a autocrítica também. Aí vem os pensamentos pessimistas, de desesperança. Será que eu vou conseguir? Acho que eu não vou conseguir mais. O que está acontecendo comigo? Né? Então, esses pensamentos são muito comuns, inclusive da desesperança, que não acontece na tristeza. Né? Porque na tristeza, muitas vezes, a gente se vê na sombra, né, mas a gente enxerga a luz. A gente está ali, né, num lugar escuro, mas eu consigo enxergar a luz no final do túnel, eu consigo enxergar possibilidades de melhora. A gente até fala que, às vezes, na tristeza, eu consigo até enxergar melhor a situação, né? E o que acontece, o que não acontece na depressão. Na depressão, eu vejo cinza, eu vejo uma névoa, eu não consigo enxergar como sair daquilo. Outra coisa importante também a ser dita é que há o isolamento, né? Essas pessoas passam a não querer mais estar com as pessoas que ela gosta, se envolver em atividades sociais, não recusam convites, né? Elas passam a não participar, não querer mais participar desses eventos sociais. E relacionamento interpessoal também fica comprometido, porque como ela não sente mais prazer, né, ela fica muito mais crítica em relação ao outro, ela desvaloriza o outro, porque é como se aquele outro tivesse, né, que tirar ela daquele lugar de desconforto e de dor, mas nada que a pessoa faça, o que ela faça, ela consegue sair desse lugar. Olha, ouvindo tudo isso, eu fico imaginando que talvez você esteja se identificando com todos os aspectos, às vezes só com alguns. E às vezes você também pode ser daquelas pessoas que ouvem e fala assim, é assim que eu sou, mas eu não tenho nada. Existe quem pense assim, Existe. Né? E aí é que eu acho que tem um perigo maior, porque as pessoas não buscam tratamento. Exato. Porque ainda tem um preconceito, como você mesmo falou, né? Esses dias mesmo eu coloquei uma postagem falando sobre depressão, aí veio uma pessoa me dizer, Vanessa, meu marido ainda acha que isso é frescura, que isso é preguiça, né? E não é. Segundo dados da OMS, ela é a primeira doença mais incapacitante para o trabalho, causando um impacto muito grande econômico. Ela é a segunda doença mais incapacitante em países em desenvolvimento como o nosso. E segundo a OMS também, ela é a primeira doença, né, que causa, onde o indivíduo ele tem perdas, né, ao longo dos anos por causa da depressão. Então ele perde anos da vida dele para a depressão na sua funcionalidade. Ele acaba tirando a funcionalidade dele e esse indivíduo acaba sendo comprometido em todas as funções da vida. Então, assim, é uma doença muito séria. É muito séria. E em 12 anos de Vida Melhor, eu tenho ouvido com muita frequência os profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, né, psicanalistas, falando que é uma doença multidisciplinar. Sim. Então, quem se identifica com alguns desses pontos ou todos esses pontos, procura qual profissional? Primeiro, assim, para começar? Então, assim, eu acho que padrão ouro, né, para de procura, seria um profissional da saúde mental, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, né, um neurologista, sim, né, pode procurar. Esses são, né, os profissionais que a gente fala, os mais indicados. Mas vários outros, né, profissionais, você pode conversar com o seu ginecologista, né, você pode conversar até com o seu dermatologista, não tô legal. E assim, com certeza, esses profissionais, eles vão te encaminhar e vão te ajudar, né, principalmente psicoterapia, né, que é muito importante, porque às vezes em fases iniciais você até consegue fazer apenas um trabalho com o psicólogo.
né, e se libertar dessa angústia. E depois, sim, você vai, às vezes, se precisar, né, procurar ajuda médica, psiquiátrica, neurológica. E aí também a gente tem que levantar essa bandeira contra essa busca, né? Porque tem gente que fala assim, remédio psiquiátrico de jeito nenhum. Em alguns casos é necessário. É necessário. Inclusive, os antidepressivos, eles são neuroprotetores. Porque o que acontece? A depressão, ela acomete uma área importante do cérebro, ela tem um impacto mais importante, que é na região do hipocampo. E nessa região do hipocampo também se desenvolve, por exemplo, a doença de Alzheimer. Quando o indivíduo ele toma a medicação, ele toma um antidepressivo, ele está protegendo, enquanto ele faz uso, né, essa região contra outras doenças comórbidas, né, associadas à doença também da depressão, para não desenvolver outros quadros associados, tá? Vanessa, eu vou te pedir 2 minutinhos, porque a produção sinalizou que tem um monte de perguntas chegando. Tá. Vou pedir para a gente organizar isso, para voltar aqui. Eu tenho mais algumas dúvidas, eu quero perguntar mais algumas coisas, mas vou abrir espaço também para quem está em casa. Tá ótimo. Tá bom? Então, me dá 2 minutos e eu venho já, só para a gente organizar tudo isso. Se você também quer mandar a sua pergunta, corre lá no 11 9 50 45 18 40, tá bom? Mas enquanto organiza, eu quero falar para vocês do Belassi. Gente, o Belassi é um produto, Paulinho, vamos lá, gente, vamos continuar. Vanessa, eu fico curiosa sempre, assim, você percebeu no consultório um aumento de casos de depressão por conta até da pandemia? Sim, houve um aumento de até 80% dos casos de depressão. E crianças podem ter depressão? Pode. Adolescentes? Pode. Crianças, às vezes os sintomas são um pouquinho diferentes, tá? As crianças passam a ficar mais irritadiças, às vezes elas passam a se queixar muito de dores no corpo, tem um embotamento, um encapsulamento afetivo também, sabe? Até de comportamento. E deixa eu te perguntar uma coisa, a depressão ela está sempre associada a um fato concreto, uma tristeza, uma perda. Ontem mesmo eu falei sobre luto para uma telespectadora, esse assunto é muito importante também para quem está sofrendo luto. Ou ela pode acontecer mesmo numa situação onde está tudo muito bem, não tem nenhum problema, não tem nada acontecendo? Não, geralmente ela tem um gatilho, tá? Ela tem um gatilho para ocorrer aquele afundamento do humor, tá? Às vezes, assim, você fala, mas esse gatilho nem foi suficiente para ter todo esse desencadeamento da depressão. Mas às vezes, o que você falou, a pessoa vai engolindo, vai, né, ficando ali. E esses resíduos de outras situações, né, vai formando aí um vale, né, vai afundando, até que chega uma hora... Pode ser uma situação mal resolvida que a pessoa vai passando por anos. Então, ela olha e fala, mas não mudou nada na minha vida. Mas ela já não estava feliz há muito tempo atrás com alguma coisinha, é isso? Exato. Várias coisinhas que vão acontecendo, ela não vai sabendo elaborar, lidar bem com aquilo, né? Porque eu falo, todas as emoções, inclusive a tristeza, apesar de nos ser muito desagradável senti-la, ela é importante, né? Porque a gente transforma uma série de coisas dentro de nós. E às vezes as pessoas falam, ai, não quero. A gente vive um pouco hoje numa sociedade que não pode ficar triste, né? Tem que estar feliz o tempo todo. Então, assim, isso é muito complicado para a saúde mental, né? Porque, assim, a tristeza, ela é inerente mesmo a qualquer experiência humana. Não temos como fugir dela. E temos que admitir, estou triste, sim. Né? Porque quando a gente admite, a gente consegue dando, né, novo formato à vida, olhando quem somos, né, como estamos nos relacionando. A gente cresce com as nossas tristezas, né? Muito, aumenta muito. Assim como a gente cresce com os nossos erros e fracassos. Exato. Né? Eu queria te perguntar alguma coisa. Pacientes pós-infartado ou depois de uma cirurgia, eu já dei uma lida e vi que alguns também começam a sentir sintomas de depressão. Isso por quê? Então, nós temos alguns casos mesmo, né, onde na verdade, a maior parte dos indivíduos com depressão, eles vão ter alguma doença, se não cuidar, né, eles podem vir a desenvolver algumas doenças físicas, por exemplo, doenças cardíacas. É muito comum, né, pessoas com depressão terem problemas cardíacos. E às vezes essas pessoas elas têm têm mais problemas cardíacos do que realmente a depressão em relação ao suicídio. E o contrário também pode acontecer. O contrário também pode acontecer.
Da pessoa ter um problema cardíaco e acabar Exatamente. com uma depressão. Exatamente. A prevalência da depressão, ela aumenta nos casos, por exemplo, cardiovasculares, cardíacos, diabetes, né? Nós temos bastante casos, câncer, elas também coexistem. tem a tal da queda hormonal, né? Também, e eu vejo que, olha, também. você que de repente já está aí com mais idade, né? Tem gente que odeia que fale melhor idade, eu concordo, porque é melhor em alguns aspectos, mas é tão pior em outros, né, gente? E a gente precisa ser realista mesmo, né? Força aí, porque eu sei que tem lá suas dificuldades, mas pessoas que já estão com mais idade têm uma queda hormonal. Tem. E essa queda hormonal também pode acarretar uma depressão. Pode acarretar uma depressão. Já temos várias perguntas, vou passar para elas, porque senão eu vou ficar aqui batendo papo, porque por mim, sobre esse assunto eu gosto de falar o dia inteiro, tá? Então vamos lá. É a Simone de Brasília. Sempre acordo no meio da noite, chego a perder o sono pensando nos problemas. Também choro muito fácil. Pode ser depressão? Pode ser depressão. Quando ela fala pensando nos problemas, pode ser um quadro, sim, de depressão, mas também pode ser um quadro ansioso, tá? Porque a preocupação excessiva com problemas também tem a ver com uma questão mais ansiogênica. Então, seria importante ela fazer uma avaliação. E é tão interessante, porque tem que fazer uma avaliação mesmo, que aí eu estou me lembrando, gente, de uma entrevista que eu fiz aqui, falando sobre fadiga adrenal. E que, às vezes, você libera cortisol no horário errado, porque você está aí correndo com estresse a vida inteira. E aí você acorda no meio da noite como se fosse para acordar. E começa a pensar a cabeça a mil, né? Então tem que olhar tudo e é muito importante. Aliás, um outro assunto que eu gosto de falar também aqui, quando a gente fala de depressão, é passar num médico, às vezes num endocrinologista ou mesmo no seu clínico geral, ginecologista, e pedir os exames hormonais ligados à tireoide, porque o hipotireoidismo também fica tão parecido com uma depressão. Exatamente, fazer uma avaliação hormonal sempre, porque tanto tem o estrógeno na mulher, quando ela começa a entrar no climatério, isso cai, o estrógeno está muito ligado à serotonina, então quando cai, a serotonina caindo, é mais fácil de eu ter episódios depressivos, mesmo que eu nunca tenha tido na vida, eu posso vir a desencadear nessa fase da vida também, tá? Tem que ficar atento a isso. E hormonal, e o hipotireoidismo, como você falou, perfeito. Ela é uma doença que mexe com todo o metabolismo, com hormônios essenciais, e isso sim também pode acarretar num problema depressivo. Agora, bom, então no caso dela, pode ser depressão, é bom buscar um profissional, né? Aqui, olha, a Selma, de Feira de Santana. Quando meus filhos estão com algum problema, fico tão desorientada que não consigo dormir bem. Até que ponto é normal sofrer tanto assim? Não é normal sofrer tanto assim, né? Aí também tem algo que porque assim, tudo que causa um impacto na vida da pessoa, que tira a qualidade do sono dela, que tira a qualidade de vida, ela não consegue relaxar, né? Ela não consegue usufruir dos momentos de prazer, de bem-estar. Então aí eu preciso sim fazer já uma avaliação. E aí a terapia, eu acho que entra tão bem, sabe, como uma luva, né? Porque a gente precisa às vezes entender que a gente não controla todas as coisas, né? Ressignificar uma série de conceitos que vamos criando no decorrer do tempo, crenças que vão nos sendo disfuncionais e que a gente vai acreditando tanto nelas, são paradigmas, né? Viram verdades absolutas que a gente precisa quebrar, né? Para viver melhor. Bom, próxima pergunta então. Selma procurar ajuda também, gente. Cadê? Deixa eu ver. A próxima pergunta ainda não entrou. Jucicleia, de Brasília. Como as pessoas com autoestima baixa podem se motivar para conquistar seus objetivos? Tudo parece muito difícil, chega a comprometer nossas ações. A autoestima baixa é uma dos pontinhos importantes, né? Porque nós precisamos gostar da gente em primeiro lugar. E como que eu gosto de mim? Eu começo a ter meus próprios autoconceitos, aquilo que eu vejo que é bom para mim. Por isso que a psicoterapia, ela nos faz enxergar o que é bom para mim, o que é melhor eu fazer, onde eu me sinto bem, onde eu não me sinto, né? Que escolhas eu faço na vida que tem me trazido um bem-estar. Então, isso faz com que eu vá criando parâmetros para mim mesma, né? Autoconceitos, que eu vou me percebendo. Aqui eu me sinto bem, aqui eu sou boa, e aqui eu não sou tanto, eu preciso melhorar. A autoestima tem a ver com isso, com o nosso autoconceito e com aquilo que eu vou conseguindo alcançar dentro daquilo que eu acredito que para mim é melhor. Eu não posso ficar ali fora, né? Falo que quando a gente tem o para fora, aí é uma vaidade, né? Eu faço para o outro me ver, eu faço para o outro me reconhecer. Não, esse reconhecimento tem que estar dentro de mim. É um exercício do fazer
né? Pra E não si, do né? mostrar. Exatamente, porque o mostrar é a vaidade, né? Não que a gente também não goste de um elogio, uma hora ou outra sim, mas a gente não depende disso para nos sentirmos bem. A gente tem que cuidar bem da gente. Eu falo tanto disso aqui pra você, né? Que você tá assistindo, que bom. Vamos ver se essas fichas vão caindo. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela. É a da Sônia, de Tambaú, São Paulo. O que fazer quando se tem uma pessoa negativa por perto? Essa é uma pergunta que eu recebo tanto nas minhas redes sociais. Para ela, nada é positivo e vive tentando desmotivar a gente. Mas vamos fazer assim, Vanessa. A produção já me sinalizou ali no quadrinho que tem muita pergunta ainda, perguntando se eu queria continuar. E é claro que eu quero continuar, então eu vou tirar algumas coisinhas para continuar com a doutora Vanessa, porque ela vai continuar respondendo e nos ajudando a lidar com as nossas emoções, tá? É importante você perceber que se tiver uma depressão, tem que buscar ajuda. Então segura aí que eu volto pra gente ter as respostas, inclusive da Sônia. O que fazer quando se tem uma pessoa negativa por perto? E tem gente que realmente tem o dom, né? Só reclamar e só te puxar pra baixo. Oh, meu Deus. Tudo que eu não quero é isso pra sua vida. Ao contrário, eu quero que você cuide de você e que você pense em coisas boas, que você governe seus pensamentos, que você realmente preze por você. Olha, quanto mais você cuidar de você, mais elevada fica a sua autoestima. Sabia disso? E aí você já não depende de tantos fatores externos. Para isso eu te falo, ó, tem que se amar e tem que se cuidar. Obrigada. Agora vamos lá. Continuo com a psicóloga Vanessa Pontoni. Tinha uma pergunta aqui, eu vou pedir para colocar de volta na tela. A gente está falando sobre depressão, tá? Quem está ligando a televisão agora, assunto super importante. E aí a Sônia de Tambaú, São Paulo, pergunta: o que fazer quando se tem uma pessoa negativa por perto? Para ela, nada é positivo e vive tentando desmotivar a gente. O ideal para ela é tentar incentivar essa pessoa a buscar ajuda. Né? Porque se ela tá, como eu te falei, né, a depressão ela leva mesmo a pessoa a um certo pessimismo, uma desesperança, e são pessoas que são muito difíceis de conviver. Né? A maioria relata que são pessoas que fica chato relacionar, porque tudo que você dá de alternativa para ela recusa. Né? Nada tá bom, ela vai fechando todas as portas. Você fala, não, mas faz isso. Não, não dá certo. Não, também não dá. Não quero. Não. Então, é difícil. Por isso que ela acaba se sentindo sozinha, até ficando muito sozinha. Então, o importante é incentivar, de repente, essa pessoa a buscar uma ajuda. Se não for possível, tentar se afastar um pouquinho, né? Para que isso não invada, né, ela, porque às vezes conviver com uma pessoa depressiva é difícil e às vezes também leva a pessoa a se sentir como a outra, né, como essa que está deprimida, acaba que vai contaminando se eu não tiver ali uma força. Agora também é interessante a gente entender que não tem domínio sobre o outro, né, porque às vezes eu fico pensando, se for o marido, ela não vai conseguir mandar pra longe, ela o ama, né, mas aí também entender que você não muda o outro, né? Não. Isso desgasta. Quantos relacionamentos não acabam? Pois é uma pena. Aí vai estimulando a praticar o poder da gratidão, ao invés de reclamar de tudo, comece a agradecer por todas as coisas, né? Seja você uma pessoa cada vez mais positiva, isso também eu acho que é legal. Próxima pergunta, da Tati, de Feira de Santana. O que fazer quando um adolescente não aceita ir ao psicólogo mesmo precisando? Conversar, né, dialogar bastante com ele, pedir para ele conversar isso com, às vezes assim, não é um psicólogo, mas você tem um grupo religioso, né, você tem uma rede, né, assim, de amigos que você possa ter conversa, porque às vezes mãe e pai não conseguem mesmo, né? Agora eu vou falar uma coisa, viu, Vanessa? Não sei se você concorda, mas assim, eu falo toda segunda-feira a gente tem a presença de um grupo de apoio aqui que cuida de familiares de dependentes químicos, né? E a gente aprende com eles que pai e mãe precisa ser autoridade em casa, não autoritário, gente. Exato. Autoridade. E realmente às vezes a gente se perde, né? Porque a gente quer muito a amizade dos filhos, muito amor dos filhos. Então, de repente, para essa mãe que não está conseguindo ser autoridade, para que o filho entenda o que ela quer o melhor e vá, né, de acordo com o que ela quer, eu acho que é legal a mãe procurar até um grupo de apoio, né? Sim. Um grupo de apoio de pais. Sim. Porque, poxa, se a mãe percebe que o adolescente precisa ir ao psicólogo, ela precisa ter força para levá-lo. Precisa, porque assim, quem é o adulto dessa relação? Pois é. Né? Eu falo que com o adolescente, muitas vezes a gente precisa emprestar o nosso cérebro para eles.
porque eles não estão totalmente formados, né? E, assim, isso até neurologicamente falando mesmo. Existe a poda neural que ela se fecha depois dos 20, 21 anos. Antes disso, a gente não está pronto para tomar decisões, né? Para ter critérios E esses bons. adolescentes que não fecham essa poda neural? Porque eu tô ouvindo aí mães que relatam aqui adolescente de 45, 50 anos. É. O que faz, hein? Então, aí assim, talvez faltou ali, né? É o que você falou, a gente precisa ter mais pulso. Ah, não quer ir? Vamos tentar, vamos um dia, 2, né? Vamos E ó, fazer. gente, lembra do lema, hein? Nada muda se você não mudar. Quem faz a mudança aqui, ó, é cada um. Vamos para a próxima pergunta. Perdi minha mãe em maio de 2013 e perdi muito minha vontade de sair. Isso pode ser depressão? Ah, com certeza. Né? Um luto que ela ainda não conseguiu fechar. Puxa, quase 10 anos, né? É, não, com certeza. Precisa sim. Pode ser. Acredito que sim. Precisa procurar ajuda, né? Imagina, não consegue sair, perde a vontade de fazer as coisas. 10 anos praticamente, a vida não volta. Não. Próxima e última pergunta. Liane, do Rio de Janeiro. Uma pessoa que tem depressão, que toma remédios controlados, tem alguma chance de se livrar das medicações? Tem sim, tem sim. Se ela fizer o tratamento direitinho, né, há muita chance sim dela entrar em remissão, né, desses sintomas que são mais significativos e ela retomar a vida dela, com certeza. Principalmente se ela fizer psicoterapia, porque a medicação ela vai bem nos sintomas, né? E a terapia ela vai na causa, então ela te ajuda aí a se livrar Por ainda isso que mais a gente rápido. fala que é multidisciplinar, né? E eu gosto sempre de falar que o meu psiquiatra, ele fala assim, só dou remédio para os meus pacientes que se comprometem com atividade física e terapia. Então, assim, isso é tem que fazer atividade primordial. física. Ah, qual? Aeróbica, qualquer uma, caminhada, dança, qualquer coisa que mexa o teu corpo por pelo menos 40 minutos, 5 vezes por semana. É isso mesmo. É prescrito, assim, né? É E isso psicoterapia, porque você precisa também reorganizar seus pensamentos e ressignificar algumas situações, né? Exatamente, perfeito. Amei te receber. Vanessa, amei muito também. obrigada. Eu vou passar aqui os contatos. Vanessa Pontoni Martins no Instagram. Siga. Tem informações por lá também. Tem. Então, Vanessa Pontoni Martins. E se quiser marcar para bater um papo, 119-9840-9844. 119-9840-9844. Você atende aonde? Santo André. Em Santo André. ABC Paulista. Também dá para fazer telemedicina? Eu tô atendendo muita gente online. Olha lá, que bom. Aí E já o meu facilita bastante. Instagram é o @psicóloga_Vanessa. Ah, não é esse? @psicóloga_Vanessa. Então é outro, gente, o Instagram, @psicóloga_Vanessa. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada Não posso você, deixar você foi ir embora sem antes falar que você é a cara da Solange Frazão. Ela é muito minha amiga. Ah, é? E eu faço academia com ela todos os dias. E vocês são muito parecidas. É mesmo. Já me Impressionante. falaram isso uma vez. Mas é muito parecida mesmo, pessoalmente muito parecida. Muito obrigada. Duas lindas. Não, ela é muito Obrigada e linda. até a próxima. Obrigada. Vem cá você comigo, gente. Depois desse assunto tão bom, tão bom. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Às vezes também você está precisando caprichar na sua alimentação. Aliás, às vezes não sempre, né? Porque a gente precisa alimentar bem o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso coração.